Oi, me chamo Paulo Marchetti e trago mais um conteúdo a respeito dos 70 anos do rock brasileiro, completados em 24 de outubro de 2025. É uma série que eu retomei este ano, comecei em 2020, nos 65 anos do rock, só que a gente estava vivendo aquela pandemia, aquele momento esquisito na nossa vida, eu não consegui dar continuidade e retomei este ano, não só por conta dos 70 anos, mas também porque eu fiz esse lançamento aqui, o calendário do rock brasileiro, um lançamento independente, bem modesto, bem humilde. São datas que eu juntei desde 24 de outubro de 55 até 2024, lançamentos de discos, curiosidades, e tudo que você pode imaginar que aconteceu no rock. É o único calendário musical da literatura brasileira, pelo menos por enquanto. E aí eu retomei esses vídeos, fiz uma porção. Eu estou falando isso porque eu já gravei, acho que um pouco mais de 20 vídeos a respeito desses 70 anos, de cada década, de cada cena, de, de grandes lançamentos, discos, alguns personagens. É, Tentei trazer, o meu objetivo eram duas coisas: registrar esses 70 anos, um pouco de cada época dessa, de cada momento, de cada geração, e também preencher algumas, assim, eu sou consumidor também do conteúdo na internet, no YouTube, podcasts e outros canais, como eu aqui, estou falando sozinho, gravo essas coisas. Eu não sou youtuber, eu não sou monetizado, eu não peço like, nada disso. Você pode ver qualquer vídeo meu. Eu estou fazendo isso só para registrar para o futuro. Esse material eu penso sempre 200 anos no mínimo à frente. Né? O que uma pessoa daqui a 500 anos vai falar? Pô, como que era o rock brasileiro? Então ela vai pegar essa porção de conteúdos que existem, inclusive o meu. E aí o que eu observo o que as pessoas falam, o foco que cada uma traz, o tema que cada uma traz, e eu tentei fugir um pouco, em todos esses vídeos, fugir do que é mais comum, de conteúdo que tem, às vezes, muito. Por exemplo, eu não falei de discografia de nenhum grupo dos anos 80, do Titãs, Legião, do Paralamas, sei lá, de qualquer um, Engenheiros, porque já tem um vasto material, inclusive é, material em vídeo, documentário, podcast, talk show, entrevistas, os próprios músicos falando. Então, assim, eu tentei trazer um olhar diferente, eu tentei trazer um tema diferente, muito também ajudado pela essa pesquisa maluca que eu fiz aqui, que começou em 98 e terminou em 24. Até hoje eu fico juntando data, vou botando a pastinha, não sei nem se eu vou lançar uma segunda edição, porque, como eu falei, é tudo independente mesmo. E aí eu peguei, tem muita informação exclusiva, inédita aqui, até dos primeiros anos do rock. Então eu tentei trazer isso. Um exemplo é exatamente esse. Quase não tem material falando do que foi o rock brasileiro entre 1955 e 1960, 62, já no começo daquela cena Jovem Guarda. Material falando sobre o contexto e tudo que acontecia nesses primeiros 5, 7 anos do rock brasileiro. Aí eu fui, então, fiz um vídeo, porque, pô, peguei umas informações bem bacanas para o livro e, e fiz um roteirinho para vídeo e tá lá. E ele é bem assistido, pela minha surpresa. Todos eles são bem, para mim, assim, eu já falei de outra playlist, assim, para mim, tendo mais do que 5 visualizações, porque eu não penso nessas coisas, eu penso no registro. E, claro, é um tema que eu gosto, eu sou apaixonado, assim como você que está aqui e que procura outros tantos temas, eu também, a mesma coisa. Mas é isso, eu passei minha vida trabalhando com música, seja nos anos 80, nos anos 90, dentro da MTV, depois da MTV, a música está no meu sangue. Tive meus grupos e tudo, e minhas composições e tal, mas não quis seguir o caminho. Chegou uma hora que eu não quis mais seguir o caminho da música. Mas, enfim, esse é outro papo. Eu estou aqui para falar de um tema que eu vejo muito nesses conteúdos que, como eu estava falando agora, que eu também assisto, que eu também consumo, e alguns momentos, seja numa entrevista, seja numa roda de debate, ou uma pessoa só
conversando, fazendo reflexão, como eu estou nesse momento aqui, fazendo essa reflexão, todo mundo tentando entender para onde vai o rock, o que faz, e uma falha que eu acho assim, que isso não deveria ser mais pensado, o que fazer para o rock voltar a ser, a ter a relevância que um dia teve. E eu acredito que esse vídeo, inclusive, vai ser curto, porque vai ser muito objetivo. Não tem futuro mais para o rock. O rock já não vai ter nunca mais é perigoso falar isso, mas eu falo com maior tranquilidade. Essa palavra nunca, né? E nunca mais ainda. Não vai ter mais o que já teve, principalmente aqui, eu estou falando de Brasil, na década de 60, na década de 80, que foram duas décadas extremamente comerciais. A década de 90 também, mas já é outro contexto, já tem uma tecnologia, já tem uma outra história envolvida na década de 90. E não vai ter mais esse momento comercial que a gente teve, de boom, de entrar nas paradas, alta vendagem, o país inteiro conhecer, porque hoje, assim como em outros, a década de 70 até, pouca gente conhece rock. Antigamente não, nessas duas décadas que eu citei, quem que não conhece os Paralamas de Sucesso? A sua avó conhece, seu pai conhece, o seu tio conhece, o porteiro conhece, o flanelinha conhece, a moça que faz sanduíche no bar da esquina conhece Paralamas, conhece Legião, conhece Titãs, e isso não vai mais existir. O rock ele passou a ter a, a ter um outro contexto, ele mudou completamente junto com a tecnologia, junto com a vinda do Napster, junto com a vinda do SoulSeek e desses programas todos de troca de arquivo musical. E as gravadoras mudou como era feito o negócio, os contratos. Teve, inclusive, gravadora que abriu mão de ativos, de estúdios que tinha, essa coisa toda. Então, tudo mudou. Gravadora que até 99 ocupava, sei lá, 3, 2, 5 andares de um prédio comercial, seja em São Paulo, seja no Rio. Isso em 99. Em 2002, passou a ter, sei lá, 2, 3 baias em um andar de um prédio comercial, uma sala de um prédio comercial, sabe, sala que nem sala de consultório, duas salinhas dessa, o que era 100, 150 funcionários, estou chutando aqui, passou a ser 10, 8, 5. Então, a mudança foi muito radical no mercado fonográfico. E, mas não foi só isso que ajudou que fez com que o rock fosse cada vez mais perdendo a, a relevância para os jovens. A chegada da tecnologia foi o que causou isso. E outra coisa também que ninguém fala, até determinado momento, eu devo falar isso em algum vídeo aí, até determinado momento, quando a gente tinha que pensar na nossa carreira profissional, eu digo a gente, nós adolescentes, um dia, que terminam o ensino médio, o segundo grau, enfim, vai fazer o vestibular, até determinada época, você tinha que pensar em ser a profissão que era dentro da tua família, não você nem falar só do pai ou da mãe, dentro da família, engenheiro, dentista, médico, advogado, essas eram as profissões desejadas não só pelos pais, mas era o que o jovem conseguia pensar. Aí, já no final, a partir da segunda metade dos anos 80, principalmente anos 90, foi um momento que começou a se consolidar outras faculdades. As universidades começaram a criar faculdades, cursos de jornalismo, não tinha tanto curso de jornalismo, publicidade, marketing. Isso aí foi chegando. Hoje tem design, hoje tem TI, hoje tem outras coisas que não existiam há 30 anos atrás. Então, isso também
fez com que o jovem tivesse outras possibilidades. Até meados dos anos 90, o rock era a principal forma de expressão do jovem, seja quem fazia o rock e seja quem consumia. Ir para um show do Paralamas nos anos 80, da Legião, é, porra, era uma coisa, comprar o disco, sair o disco ir na loja, pegar as letras, o encarte, ver o que os grupos estão falando, era importante isso para a gente. Era o que a gente tinha, como eu acabei de falar, era o nosso principal e talvez único, até determinado momento, única forma de expressão para a gente. A música era muito forte na nossa vida. Ela determinava não só a música em si, o que a gente ia ouvir na pista de dança, quando a gente ia sair, ligar o rádio, o que a gente ia ouvir, mas a linguagem, a gíria, o comportamento, as roupas, acessórios. A música nos entregava tudo. Nós, jovens, naquela época, estou falando aqui de principalmente 60, 70, 80 e 90, falava muito. Era uma coisa absurdamente relevante, mas assim, de forma muito absoluta, sabe? Dentro das nossas vidas. E se você não tinha dinheiro para comprar o disco ou o CD, você gravava, você precisava ter aquela música, você precisava consumir aquela música, você precisava ir ao show. Era muito diferente a nossa relação com a música, com o rock, seja no consumo e seja nesse contexto todo. Se você for pensar dessa época que eu acabei de falar, dessas décadas todas, para o que é hoje, até mesmo porque foi a primeira década de 2000 a 2010, já era outra coisa, já era outra história. E aí chegou a internet na casa das pessoas, porque, primeiro, a internet chegou nas grandes empresas, de uma forma mais profissional, na área profissional, para todo mundo, qualquer escritório, qualquer área, primeiro chegou nessas grandes empresas e depois foi, aos poucos, indo para a casa das pessoas, primeiramente de escada e depois ela via cabo. E aí, quando ela chegou via cabo, tudo mudou, porque os jovens começaram a ter outras formas de expressão, criar um site, estou falando do computador desktop, a tecnologia trouxe um monte de coisa, até mesmo desculpa, o próprio negócio da música, o mercado fonográfico. Ficou mais fácil para qualquer pessoa gravar um disco dentro de casa. Hoje é absolutamente normal. Eu não tenho instrumento aqui em casa, não tenho nada, tenho o meu laptop. E eu posso gravar um disco só com ele, hoje. E já nesses primeiros 10 anos, 2000, 2010, a gente já tinha essa possibilidade de gravar um, um disco em casa, e então isso tudo começou a mudar para todo mundo, mudar o consumo, e os grandes artistas já tinham lançado seus clássicos, a gente já não esperava mais nada da geração 80, seja internacional, seja nacional, da geração 70, 60, porque essa geração, a partir de 2000, já tinha lançado tudo que precisava lançar, já eram gigantes, sabe? Não precisa. Se até hoje lançam discos, lançam porque quer, porque gostam, né? Porque eles querem, porque gostam. Mas esses grupos, esses grandes artistas não precisam, porque o que eles fizeram de mais importante já está registrado e, e ajudou a mudar a vida de muita gente. E a música fazia isso mesmo, fazia a pessoa mudar de profissão, ao escutar uma letra, um disco,
e conversar com os amigos, falar, não, é exatamente isso que ele está falando, não, eu não vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu tenho amigos, por exemplo, gays, que graças a músicas e a artistas, conseguiram conversar com a família, porque era um grande, e continua sendo um grande, é um momento muito difícil, assumir para a família, e a música também ajudava com isso, ajudava a pessoa a pedir a pedir demissão, por exemplo, do emprego chato, chega. Então, ela tinha uma força muito grande mesmo, a relação com família, pô, tudo, cara. A música era, nossa, música, eu nem fiz lista aqui, mas dá para falar de muito mais coisas assim que a música fez para nós que a consumíamos até meados dos anos 90 dessa forma como eu falei. Então, essa relação não vai existir mais. Hoje, o que acontece, os festivais de hoje, eles são muito retrato do que acontece hoje e vai minando cada vez mais, porque, primeiro, esses festivais eles estão ficando esvaziados dos grandes artistas. Cada vez mais você vê lá o festival, tem 7 palcos, 5 palcos, sei lá, em cada palco toca 20, 30 artistas, não é verdade? Você soma tudo, dá, não sei, nunca contei, mas tem festival que acho que pode chegar a 50 artistas, pode ser? Ou até mais, não sei. Então fica aquela coisa, o palco vai tocar aquela banda, então as 500 pessoas que gostam daquela banda vão ter o privilégio ali de assisti-la naquele palco lá, vão poder se divertir e tal. E então assim, eu estou dizendo isso porque o rock, que já é um segmento pequenininho dentro da música brasileira, já é ali uma estante pequenininha ali, um pedacinho pequenininho. O que aconteceu é que o gênero rock criou seus subgêneros e hoje eu não vou ficar citando banda nova, nada disso, porque não precisa. Mas o que acontece é isso. O exemplo que eu falei, que todo mundo conhecia Paralamas, todo mundo conhecia Titãs, todo mundo conhecia Skank, todo mundo conhecia Planet Hemp, e o Patofu, o Rapa e tal. E isso não acontece mais, nem com todo mundo e nem mesmo com quem gosta de rock. Nem todo mundo que gosta de rock conhece tudo o que está acontecendo, porque os lançamentos são independentes, uma ou outra gravadora ainda aposta, tem a DEC, tem o Rafael Ramos, né, o Rafa, um abraço para o Rafa, que aposta em nomes novos, mas o rock não vai ter mais, voltar a ter a relevância que tinha, porque não, tudo já foi feito, os acordes, músicas, letras, então não tem mais para onde ir o rock. E vai ficar. O rock, ele sempre vai existir, mas com essa coisa muito pequena, pontual ali, porque a partir teve a geração MTV, pode perceber, aí depois não teve mais nenhuma cena relevante. Teve, assim, coisas isoladas dos irmãos aqui, Charlie Brown, CPM 22, Pitty, e pronto, sabe? Digo esses nomes porque também são nomes que chegaram. Eu lembro uma vez de ver o CPM 22 tocando na Globo. Isso devia ser. Sofia, minha filha, era bem pequena, isso devia ser começo dos anos 2000. Aí eu falei, pronto, sabe? Então, aí passa a tocar nos programas da Globo, nas novelas e nos especiais da Globo. E esses nomes chegam, como eu falei, mas não é mais cena, não teve cena. Cada um veio de um contexto diferente e, e isso não vai ter mais. As bandas vão continuar existindo, vão continuar fazendo músicas autorais, gastando dinheiro com isso, porque é um gasto, querendo ou não, mesmo gravando em casa, você tem um gasto mesmo até para pensar numa capa, pensar em fazer um videoclipe ou qualquer outro conteúdo audiovisual.
Então, o grupo acaba que, que gasta uma grana, querendo ou não, com isso. Tem gente que quer, que gosta. Eu vejo assim que nem o futebol da semana, dos casados, né? Que tem uma vez por semana que eles vão lá jogar um futebolzinho e tal. Eu vejo assim que é uma distração. Eu vejo quem tem exatamente uma banda hoje, quem continua fazendo música autoral e colocando nas plataformas e tal. É, para mim é uma distração, que nem o futebol semanal. Eu não vejo como isso chegar mais ao mainstream como chegou, e isso não vai acontecer, porque o jovem ganhou outras formas de expressão que são muito mais importantes hoje, isso muito graças ao smartphone, TikTok, Instagram, Facebook. O jovem ele achou outras formas de se expressar que não necessariamente o rock. Pelo contrário, o rock virou uma coisa. Tem geração que nem escuta rock direito. Essas gerações novas, pessoal de 20, 15, 25 anos, tal, você já encontra gente que não escuta rock, escuta as músicas mais novas, mais modernas e tal, mas que não é rock e mal conhece uma coisa ou outra dessas, como eu falei, que foram para além da cena rock. Minha filha mesmo, por exemplo, vou pegar de exemplo, ela, as amigas dela, nem todas conhecem, e os amigos conhecem a carreira e o repertório de grandes nomes do rock, seja dos anos 80, seja dos anos 90. Conhece uma música aqui e outra ali, que tá dentro de uma playlist, sabe? Então, acabou. E os festivais também, cada vez menos vai ter nomes atrativos. Os veteranos estão se aposentando, então é um ou outro nome, e, e eles vão perdendo a razão. Eu me arrisco a dizer aqui também, já sei que vai ter gente com ódio de mim, falando que não tem razão de fazer música autoral. Não tem mesmo, desculpa, estou sendo assim, objetivo e realista. Mas isso não significa que você não possa fazer música, que você não possa compor e não possa lançar bandas de rock, discos novos e músicas novas. Isso aí tudo sempre vai existir. Só não vai ter um grande momento como já teve. Isso não vai existir mais. Então eu só estou querendo ser realista. E o que eu queria dizer para terminar esse assunto do rock, do futuro do rock, que não tem futuro, é que eu vejo também um outro fenômeno ficando cada vez mais forte, mais presente nas noites. Eu saio pouco hoje, não tenho uma vida social. Minha vida social é mais, pô, estou com 55, é mais restrita, é uma reuniãozinha, vou na casa de alguém e tal, não caio mais para a noite, mas pelas redes sociais, eu vejo quem que vai tocar onde e tal, eu sigo bares, eu sigo grupos e tudo, e o que eu vejo, o algoritmo começa a enviar esse tipo de conteúdo para a timeline, para o feed, né, de notícia e tal, e eu vejo cada vez mais shows de bandas cover, querendo me matar. E eu acredito que cada vez mais, a partir de agora, esses grupos, esses grupos cover vão ganhar mais relevância. E porque, como eu acabei de falar, os artistas veteranos já estão aposentados, muitos, e aí tem esse trabalho que é muito parecido com o que foi feito em 1990, 1991, 92, 93, principalmente esses anos. Tem um vídeo que eu falo disso, que os grupos não só reproduziam a música fielmente como estava no disco,
mas investia em luz, figurino, tal. Então, os shows cover, eles eram legais. Eu não gostava. A gente que fazia rock autoral, na época eu ainda tocava tudo, e, e a gente não gostava desses grupos cover, né? Claro, tal. Mas, no fundo, mas, assim, eu não gostava, mas eu via que eles investiam. Eu conhecia muitos amigos meus músicos que tinham banda autoral, também tinham esse trabalho cover, porque ganhavam grana fazendo trabalho cover. Viajavam pelo interior e faziam bastante show, não com a banda autoral, mas com a banda cover, que sustentava as aventuras da banda autoral. Era isso que acontecia com alguns artistas. E tinha gente, inclusive, que tinha que parar o trabalho com a banda autoral, porque a agenda da banda cover começou. Sim, era que nem a agenda dessas grandes bandas, show de quarta a domingo. Uma loucura. E eu acredito muito que esses grupos cover, os que investirem mesmo, como eu falei, em estrutura, em ser fiel mesmo, esse tipo de coisa, vai ganhar cada vez mais espaço, porque as pessoas vão ficar já estão cada vez mais carentes de escutar a boa música que a gente escutava, quando tudo era novidade, até a virada dos anos 80 para os anos 90, ainda tinha muita novidade chegando. Nessa virada, por exemplo, foi que surgiu e ficou mais conhecido Pixies, Stone Roses e outros grupos. Então ainda tinha alguma coisa de original que surgia nessa virada de década. E, mas é isso. Espero que você não me mate só porque eu falei de banda cover e o fim da música autoral, imagina, mas assim, é, de novo, desculpa ser repetitivo, estou sendo só realista. Eu, por exemplo, eu consumo, falando agora um pouco do consumo da música, eu não tenho mais nada físico de música. Não tenho vinil, não tenho CD, não tenho fita, eu escuto música eu assino, não estou fazendo propaganda, nada aqui, mas eu assino Spotify, então eu escuto Spotify. Os amigos me perguntam, tem gente que me pergunta, o que você tem ainda de disco, né, com a discografia e tal, CD. Bom, não, o meu arquivo é o arquivo do Spotify, então é muita coisa. E essas pessoas, ou o que eu vejo, que está um pouco relacionado com o futuro do rock e tal, o que eu vejo assim é que tem gente, principalmente esses novos jornalistas, novos mesmo, que estão junto com essas bandas, esse pessoal de 20, 25 anos, 30, esses novos jornalistas, eles são sedentos por novidades, e a gente não precisa mais de ter tanta novidade. Como eu falei, as melhores músicas já foram feitas, as melhores letras, as melhores coisas para serem ditas já foram escritas e gravadas, esse tipo de coisa, tudo, sabe? Então, assim, eu vejo essa ansiedade pelo novo meio sem razão de ser. Eu digo isso porque a gente, com um acervo dessas plataformas digitais de música, o acervo é enorme. Eu escuto um disco novo por dia, praticamente. Não um novo que saiu agora, atual, eu estou dizendo um disco que eu não conhecia, de algum artista dos anos 60, dos anos 50, ou até mais para trás, dos anos 70, dos anos 80. Sempre eu escuto um grupo novo que eu vou atrás, aí, aí eu vejo que esse grupo que eu nem sabia que existia, que surgiu em 78, sei lá, lançou 6 discos e terminou em 86. Estou chutando aqui. E aí eu vou escutar os discos, pô, discos legais e tal. Uma coisa que eu gosto de fazer, que me abre a possibilidade, essa coisa, os aplicativos e programas de música que a gente consome hoje, de poder escutar todos os discos solos
dos artistas que eu gosto. Eu já escutei os discos solos dos Beatles, do Paul McCartney, George Harrison, de todos eles, John Lennon, Ringo Starr, de todos do Rolling Stones, de todos do Led Zeppelin, do The Who, desses grupos todos que eu gosto. Eu um dia falei, deixa eu escutar. Me veio na cabeça isso, aí pum, comecei a escutar. Aí uma vez eu falei, vou escutar os discos que são ao vivo na BBC, que são ótimos discos, né? Bom, eu também achei artistas lá, né, nessa de buscar esses discos ao vivo, achei um monte de artista interessante e, e tem um acervo, estou falando isso de uma forma geral, no Brasil também tem muita música, tem muito artista, tem muito, não só novos, mas de todos esses, desse tipo que eu estou falando, você pode pegar um Titãs, um Legião, um Paralamas e também escutar os discos solos de cada integrante. E de repente eu duvido que você conhece todos, então você vai escutar coisas novas, sabe? É o que, não sei se é o Roger, tem alguns artistas veteranos que eles nem gravam mais. E eu não lembro se foi o Roger, o Kiko, né, o Kiko Zambianchi, também deve ter falado isso, que assim, cara, não vale mais a pena gastar essa energia para lançar 12 músicas novas, 14 músicas novas. Porque hoje você não lança disco, hoje você não lança um álbum, hoje você lança repertório. A não ser que você queira fazer um vinil, que você queira fazer fita cassete, que é uma coisa também que eu não vejo. Eu acho estranho, assim, a minha relação com a plataforma de música digital é tão divertida por causa disso. Eu vou atrás de coisas que eu nunca escutei na minha vida e fico, às vezes, exatamente, estou passeando pela internet e tudo e vejo lá, eu anoto, ou na hora eu abro já, ou marco o artista, depois vou escutar. Mas a minha relação é muito divertida com essa plataforma. Eu tenho, por exemplo, acho que mais de 40, eu preciso contar, mas mais ou menos umas 40 playlists. E playlist nada mais é do que as coletâneas que a gente fazia, principalmente nos anos 70, nos anos 80, que eram divertidíssimas. E eu me divirto fazendo playlist de tudo, das bandas que eu gosto, que eu faço, pego a discografia dessas bandas que eu gosto, que tem muito disco, faço uma coletânea e se eu não quero escutar um disco específico, eu dou um play nessa coletânea, já tem as músicas, as minhas preferidas. Então, praticamente todos os artistas que eu gosto bastante, eu fiz playlist, eu tenho playlist de tudo, de soul music, de tudo. Eu tenho playlist que tem mais de 25 horas de duração. E eu adoro, é coletânea, cara. Então eu me divirto, eu baixo, eu procuro, aí eu acho, às vezes eu acho uma coisa que eu fico curioso, aí eu abro a internet, vou em algum lugar pesquisar sobre aquele disco, eu faço a minha relação com a plataforma digital é quase igual à relação que eu tinha, que meus amigos tinham, que nós tínhamos, principalmente, como eu falei, nessas duas décadas, de 70, de 80, de gravar coletâneas, de se reunir e de ler os encartes e conversar e trocar o disco e procurar a faixa tal. Pô, é o que eu faço hoje. A playlist nada mais é do que coletânea e que provoca essas pesquisas. Pô, não conhecia esse disco. Tem artistas que eu amo, que eu sou apaixonado, que eu só consegui acesso a alguns discos que eu sabia que existiam, mas que nem na época do CD, que estava fora de catálogo, por exemplo, que hoje não estão aqui. Então tem muita coisa também dentro desse contexto de, de ter sido abandonado, obras que foram abandonadas, que ficaram, como eu acabei de falar, que ficaram fora de catálogo durante décadas, mesmo com CD, com essa coisa de relançar, remasterizar, tudo. Tem muita coisa que ficou de fora. Por exemplo, não tem muito a ver com o que eu estou falando, mas eu lembrei, o Capital, quando fez o acústico,
repertório, boa parte daquele repertório, se não a maioria, não lembro direito, eram de músicas que não estavam fora de catálogo, porque a Polygram, que depois virou Sony, eu não lembro para onde que a Polygram foi, a Polygram que detinha, que era a gravadora do Capital, não tinha lançado nenhum CD do Capital Inicial, daquela, daquela época pundinha dos anos 80. Então, acontece muito isso, de escutar. Eu, por exemplo, fiz uma playlist só de demo de todo mundo. Marvin Gaye, demo do Beatles, demo da Aretha Franklin, juntei demo do R.E.M., demo do Husker Du, de tudo, do Pixies, do Red Hot Chili Peppers. Eu fui atrás de demo. Entrei no aplicativo e falei, irmão, vou atrás de demo, cara. E fui atrás de grandes artistas. Então, tem uma playlist lá enorme que eu fiz. E quando eu vejo, fico olhando a lista de novidades da plataforma, e quando eu vejo um disco legal, um disco bacana, eu vou ver, porque tem, até hoje, ainda vão lançar muita coisa com esses outtake, que fala, né, que músicas que nunca foram lançadas ano passado, ou esse ano, 2025 ou 2024, não lembro. A gravadora lançou uma edição nova e especial do Synchronicity, do Police, o último lançamento do Police. Tem acho que 3 ou 4 discos, demos, nossa, cara, ao vivo, músicas que não foram lançadas, versões diferentes. Maravilhoso, cara, sabe? Assim, coisa que não tinha na época do CD, não tinha até há pouco tempo. Então, dá para se divertir ainda, sabe? Mesmo sendo digital. Eu digo isso, inclusive, para quem tem esse saudosismo, às vezes até do que não viveu, de escutar o vinil. Hoje você escuta vinil, mas você não grava mais, você não tem mais essa relação. Escutar vinil, até os anos 80, era era socializar, era um momento social que você fazia com os amigos, juntava todo mundo, passava tardes desse jeito, cercados de disco e conversando e fazendo planos para a vida e para o final de semana, e esse tipo de coisa, sabe? E terminava de gravar, então vamos ali tomar um refrigerante no lanchonete, tomar um milkshake, dar um rolê na cidade, sei lá. Acontecia mil coisas, sabe? Hoje não, hoje você escuta vinil, hoje o vinil se tornou uma coisa que não era para ser, que é uma coisa individual. Você escuta lá o vinil sozinho em casa, né? Pode ter um amigo ou outro, tal, mas você não grava mais, você não para, não tem mais, não é uma relação mais de ação, né? Essa, a relação com o disco de vinil. E a diversão está aqui, sabe? Exatamente disso, pô, fazer uma playlist e eu sento e fico imaginando, que artista, pesquiso, esse tipo de coisa, e vou atrás, como eu falei, de discos solos, de gravações raras. Eu sou muito fã de soul music, amo soul music, sempre fui apaixonado por soul music, que eu consegui consumir e fazer minha coleção a partir do Napster, porque eu não tinha grana para ficar comprando os discos da Aretha, do Steve Wonder, do Temptations e tantos outros artistas, porque eu dava prioridade. Claro, minha urgência era o rock, então o dinheirinho que eu tinha ali, eu ia e comprava um disco de rock. Mas com a troca de arquivo, eu comecei a fazer a minha coleção de soul music e tal. E hoje, com a plataforma, pô, eu escuto tudo. Até uma coisa que eu amo, tenho vários discos. A minha biblioteca assim, é gigante. Nossa, deixa no chulé a discografia, a minha coleção de discos, que era riquíssima. Todo mundo ia em casa para gravar minha coleção de discos, que, pô, deixa no chulé. Imagina, hoje eu escuto uma coisa que eu amo, que são músicas gospel raiz, dos anos 40 ainda, coral, da época ainda que os escravos que plantavam e colhiam algodão, eles cantavam durante a colheita, tudo, aí depois levavam essas canções para a igreja e faziam arranjos vocais, que esses arranjos vocais foram
foram a influência, o Temptations, Four Tops, e tantos Manhattans e OJs, sei lá, tantos Beatles e tantos outros grupos vocais é, foram influenciados por isso. A música pop foi influenciada. A música pop, graças a Deus, ela é feita por conta, né, desse início gospel, início blues, e, e você encontra tudo isso aqui, sabe? Você encontra a história da música nessas plataformas digitais. Então eu fico maluco cada vez que eu abro o aplicativo para escutar música, eu tenho assim, é como se fosse sem exagero, sério, como se fosse um orgasmo. Eu estou abrindo um universo infinito, porque é infinito. Todo dia tem coisa nova. Estou dizendo isso porque, porra, tem tanta coisa legal na nossa frente e a gente não precisa, pô, o que que vai ser lançado amanhã, que eu vou. Coisas que aconteceram nos anos 80, o jornalista querendo descobrir coisa nova, ó, tem um grupo aqui, olha, escuta, ele vai arrebentar e tal, sabe? Muitos não aconteceu nada, mas tinha essa coisa de garimpar, tá? Hoje isso se perdeu, sabe? Então, tem outras formas de se divertir e com a música digital. E o rock está dentro desse contexto todo, cara, sabe? Como eu falei, para finalizar, as novas gerações elas não querem comprar guitarra ou bateria, elas querem abrir uma conta no TikTok e fazer o teu conteúdo. Cada um faz seu conteúdo. Você abre hoje um Reels, um TikTok, começa a ver vídeo, é tudo, sabe? É astronomia, é comida, é horóscopo, é política, é esporte, é série, filme, dancinha, porra, é tudo, é a vida no campo, é a vida em outro país. Cada um traz um conteúdo completamente diferente. Cozinhar, limpar, material de limpeza, tem até isso, sabe? Com a forma de limpar as coisas, os objetos e tudo. Vinil, tudo tem. Cara, conteúdo não falta. Então, e hoje as pessoas estão muito mais preocupadas em ganhar relevância com com essa forma de expressão e não com o rock. Então, fica aqui a minha reflexão e o convite para você conhecer a playlist Rock Brasileiro e suas histórias. Eu Pode ser que eu não tenha nada planejado, mas eu lembrando de alguma coisa de rock, porque para mim o meu objetivo que eu queria, que era registrar esses 70 anos, um pouco de cada coisa, foi cumprido, pelo menos o que eu planejei. E pode ser que eu volte a gravar alguma coisa, me venha que nem esse que veio, sabe, uma coisa, vou gravar um sobre o futuro do rock e tal, e sobre o consumo atual de música. Eu juntei os dois temas neste vídeo, e, mas é isso. Então eu convido essa playlist, tem a playlist também das minhas histórias na MTV, nos anos que eu passei lá. Vou deixar também o link também está na descrição do vídeo. Então, eu agradeço a companhia até agora, espero que você tenha gostado deste conteúdo. Se quiser conversar e debater sobre esse tema, estou aqui, só chamar, vamos bater um papo. E muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e um abraço.